Salve, salve! Sempre agradecendo esse espaço da TV 247. Hoje estou com um amigo e companheiro de muitos anos da Marcha da Maconha, da luta pela legalização da maconha, o João Menezes. Mas eu vou apresentar um pouquinho rapidinho o currículo desse cidadão aí que você olha a humildade, né? Mas vou lá o currículo do homem, né? Professor associado do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Médico pela UFRJ, mestrado e doutorado pelo Instituto de Biofísica da UFRJ e pós-doutorado em MGH, aí ele vai, a Harvard Medical School, 30 anos dedicados ao estudo da neurogênese, e aí vai. Bom, Menezes, só o seguinte, eu quero que você... Tem muitas outras coisas no seu currículo que você pode apresentar, mas dizer o seguinte, na realidade, eu fiz uma entrevista com Siddhartha Ribeiro, uma live com Siddhartha Ribeiro, e depois uma live com Renato Malcher. E eu, para os dois, eu perguntei qual a relação de Maconha, Cérebro e Saúde, o livro que eles editaram em 2007. Aí o Siddhartha, no primeiro programa, o Siddhartha falou que tem um prefácio luxuoso do grande João Menezes. E falou, inclusive, mestre Cassotti, né? E ele falou que, nesse prefácio luxuoso, você disse que vocês tiveram uma previsão de muitas questões, e mais que você falou sobre o efeito comitivo. Então, eu quero, inicialmente, perguntar para você... Então, estamos fazendo agora a trilogia. Primeira entrevista com o Siddhartha Ribeiro, segundo com o Renato Malcher, e agora com o João Menezes, que fez o prefácio do imenso, do pequeno e grande livro Maconha, Cérebro e Saúde. Então, meu irmão, a primeira pergunta foi a que eu fiz a eles. Qual a relação entre maconha, cérebro e saúde? Aí você é o grande mestre, desenvolve aí, meu irmão. Prazerzão estar contigo. Também, um prazer enorme. E a gente teve uma divulgação meio interrompida, né? Por causa da pandemia, a divulgação da nova edição, né? Mas está disponível online, tá? Um dia talvez a gente consiga refazer a divulgação dessa edição, desse livro. Esse livro, eu tinha prestado atenção em maconha 3 anos antes, mais ou menos, no sentido de perguntar por que maconha é proibida. Você vê meu grau de alienação, porque eu conheço maconha desde os 10 anos de idade, porque eu vinha meus irmãos, os amigos, eu era o mascote da galera, conheço maconha desde muito cedo, mas não fui usuário precoce, que talvez tenha sido bom, né? Porque, sei lá, se eu era vulnerável ao uso precoce, porque o uso precoce é perigoso. Mas tem muita gente que faz, né? E vai bem, mas é arriscado. E eu não arrisquei, mas nem sabia. Eu só não arrisquei, Deus saiba que me protege. Talvez tenha me protegido uma rede, um grupo de pessoas que não estavam interessados em exploração infantil, nem nada. E aí eu fui protegido pela minha rede social, que era um lugar legalizado. Embora a maconha que todo mundo usasse fosse proibida, eu falo disso mais tarde. Essa proibição que não faz sentido, que deturpa, que corrompe, que corrói toda a sociedade. Toda a sociedade sofre, mesmo os não usuários, mais ainda os usuários. E isso é que é fundamental. E foi por isso que eu comecei a me interessar, porque eu fiquei preocupado com meu filho e fui ver. Até lá eu era um alienado. Mesmo conhecendo maconha desde os 10 anos, eu nunca me perguntei porque era proibido. E o Siddhartha, então, né, é 2007, não é 2009? 2007. 2007. Então, eu só estava até 3 anos, isso aí, 3 anos. Quando saiu o livro do Siddhartha, eu nem li no primeiro ano. Eu só fui ler em 2008, um ano depois, né? E, cara, como esse livro influenciou toda uma geração.
ele é muito revolucionário pelo formato, por ser pequeno, por ser conciso e muito bem escrito, né? O primeiro capítulo é uma coisa fantástica. E eles, em 2007, nossa mãe, eles estavam muito adiantados. Eram poucas pessoas que conseguiam escrever o que eles escreveram. Pouquíssimas pessoas naquela época. Maconha tem uma história científica muito antiga. Mas, como é restrito, esse conhecimento não se distribuía muito fácil e nem progride com uma grande velocidade. Mas com várias iniciativas, inclusive no Brasil, a gente tem uma área de pesquisa canabinoide muito grande, né? Fez progredir, né? Mas, mesmo assim, né? Aqui em 2007 ainda eram poucas, o pessoal de Ribeirão, mas eles escreveram com maestria. E alguns, a gente também, 10 anos depois, né, mais tempo, né, 12 anos depois, a gente percebe também que tinha várias coisas que não eram, dizer, na moda, ou não eram totalmente percebidos, né? No entanto, o livro é absolutamente atual, isso que é incrível. Todo desatualizado, todo defasado, tem que pegar muito em outros lugares, sabe? Mas como introdução, você pega de cabo a rabo, né? Como introdução muito fácil e já bota toda a perspectiva, inclusive a perspectiva histórica, política, social, que eles falam bem, né? Agora, o efeito comitiva não tem. E o efeito comitiva tem muito do que eu falei sobre eu ter sido protegido desde cedo com maconha por uma rede social, porque o uso de drogas tem a ver com a sociedade. Por isso é legal discutir o que é que a gente quer sociedade. E, por fim, o livro, esse título do livro provavelmente está defasado. Né? É claro que mente, cérebro, né? Maconha, cérebro, saúde, é intrincado. A maconha atua sobre a mente também. Mas hoje em dia a gente sabe que é muito mais do que isso. É corpo inteiro. É corpo inteiro. E é incrível que maconha não faça tanto mal. Sempre me surpreende. Deveria, né? Por causa do grau de abrangência, mas isso dá para explicar em outras maneiras, né? Mas a correlação é fundamental. A gente tem uma relação com maconha de muitos milhares de anos. A gente não sabe por que maconha foi selecionada como ela foi, mas certamente o que a gente conhece de maconha foi selecionado por seres humanos como a gente, sem acesso à televisão, à Netflix, em comunidades de 300 pessoas, 500 pessoas, e foram selecionando essas plantas como elas são hoje. Então, não como elas são hoje, porque hoje, nos últimos 10, 30 anos, mudou a maconha muito, como dizem os conservadores, mas não muito diferente do que a maconha que a gente tem hoje. E, João Mendes, e o que é o efeito comitivo? Que aí que você, no seu prefácio, você insere algo importantíssimo que, de certa maneira, atualiza o livro, né? Então, o que é o efeito comitivo, meu irmão? O efeito comitivo foi sugerido em 98, e é um conceito antigo de fitoterapia, que você tem um composto, né, um preparado, em que você tem múltiplas substâncias nesse preparado. E então é importante que ela seja assim, para ter o efeito global de um chá de camomila, um chá de menta, tem um conjunto de moléculas lá que produz um efeito. Então é um efeito conhecido, antigo, múltiplo, e que a gente sabe mal, muito mal, na planta, quando a gente tira um determinado composto de um preparado, e aí vê o efeito, é tão sutil, é super difícil de mostrar, mas tem evidência razoável. E esse ano, assim, esse mês, eu ainda não li o artigo, então não dá para falar completamente, mas tem uma boa evidência de um efeito dos terpenos, desses efeitos que vêm com a planta, que modifica a ação.
Então, não é um efeito novo, é um efeito antigo, mas para a maconha parece ser fundamental para o efeito dela. O grande demonstrativo disso é THC está liberado desde a década de 70 para ser usado comercialmente. Em 80, ele, acho que antes, entre 70 e 80, você tem THC na forma sintética, né, com aqueles purificados de THC, e que foi para a lista 2, eu acho, embora na ONU, embora a maconha estava, né, na lista 4 e 1. É usado para tratamento de auxiliar de câncer, principalmente. Foi para isso que foi sintetizado, liberado e comercializado e testado, né? É o Cesamet. Beleza, é o THC? O THC ou o CBD que tu está falando? Olha, THC purinho, sem a resto da planta toda. Que não é o THC da planta, eles sintetizaram o THC e dão um nome, que é por isso que é proibido, né? Não está vindo, só me lembro do nome europeu, que é o Cesamet, né? Nabilone, e tem um nome mais conhecido que não tá, que vergonha, e está gravando, né? Ao vivo, né? A gente, quem sabe, né, faz ao vivo, o que está liberado para tratamento auxiliar de câncer, para enjoo ou para anorexia. E os pacientes preferem a maconha. Então, em lugares nos Estados Unidos onde você pode receitar o THC, que aqui no Brasil poderíamos receitar esse THC, esse Nabilone, Cesamet, que nem a gente está receitando o CBD, né? Aqui também aceitaria, por causa da lista, tudo. Agora, lá quando o paciente tinha a possibilidade de comprar no mercado ilícito ou num dispensário, ele preferia ir no dispensário. E, às vezes, a mesma concentração de THC. O THC puro dá mais efeito colateral. É mais difícil de tolerar. Embora tem muita gente que gosta do THC alto, mas ele puro, ele não é para todo mundo, não. João, seguinte... Você viu essa diferença? A planta vem muitas, desculpe, então, né? E se você separa um, efeito é diferente. Então, aí que eu quero entrar o seguinte, eu também queria ter um tempo para ler direito o processo que a Prate Donaduzzi pede a patente eu também não vi. De um óleo na realidade, para epilepsia refratária infantil, um óleo feito com milho. Mas quem é a pessoa que faz propaganda dessa empresa que tentou ter a patente desse óleo? O que é a patente? Se tornar proprietário privado do óleo de maconha feito com milho, e o parecer já é que essa patente é nula porque eles não inventaram absolutamente nada, mas a pessoa que faz propaganda dessa empresa é o Osmar Terra. E ele faz muito a propaganda do CBD isolado, que tipo, nós conseguimos tirar tudo de ruim da planta e que temos só o CBD isolado. Mas só que você, por exemplo, o medicamento que é vendido na farmácia brasileira, Mevatil, tem THC e CBD. A fórmula que eles colocam nessa tentativa de patente tem uma fórmula química, mas eles botam lá uma fórmula que é uma fórmula que você pega da planta mesmo, misturando com óleo. Mas ele faz essa propaganda de que ele isolou o CBD sintético. O que você poderia falar dentro dessa questão que você está colocando aí do efeito comitivo sobre isso? E se você tem mais informações sobre isso? Botar o efeito comitivo misturado com isso só um artista. Agora, essa cena do Osmar Terra me lembra aquela famosa cena da literatura americana, não acredito que seja Mark Twain, não, do menino que salva a cidade botando o dedo na represa, segurando água até que venham salvar. Não sabe essa historinha? Sempre um menino estava rachando a represa, ele enfia o dedo, aí
dá tempo das pessoas ir lá e salvar todo mundo, né? É o Osmar Terra tentando segurar a avalanche da legalização no mundo. A gente não foi o último a abolir, vergonha, 50 anos depois, que a gente aboliu a escravatura, né? 50 anos depois do último. Então, o Osmar Terra é esse tipo de político que ajudou a fazer isso, a retardar. E o que acontece nesse período de transição? Muito dinheiro pode ser feito. Então, é só isso. Eles ficam fazendo crise, né? As famosas crises de capitalista, né? Que podem vir de qualquer lugar. Né? Crise, você ganha dinheiro. Então, ele sabe da transição. Ele sabe impossível. Então, quem é o maior vendedor de maconha nos Estados Unidos, interestadual? Né? É o John Boehner. Você lembra do John Boehner, o chorão da política americana? Conheceu o John Boehner, uma coisa assim? Ele chorava, né? Assim, às vezes, nas coisas, famoso chorão. Esse filho da mãe segurou a legalização da maconha nos Estados Unidos quando pôde. Ele era tipo Cunha, né? Dominava House, não sei o quê. Dominava House, era o Cunha. E aí segurou e segurou e segurou e segurou. Quando saiu, quando não foi eleito, ele virou consultor e acionista de uma empresa de vender maconha. E aí agora ele tem filial em vários estados, querendo entrar no Canadá, sendo que você não pode fazer venda interestadual. Então, ele monta essas distribuidoras, ele monta essas empresas, todas dele, sem precisar ter o transporte interestadual agora, mas daqui a 3 anos, pronto, ele vai ter transporte. E o cara que segurou a legalização até o final vai ficar milionário, tetraliardário, por causa dessa estratégia. O Osmar... Vai ficar bilionário. Isso aí vai ser bi. Vai ser bi. O cara já pegou. Eu esqueço o nome da empresa, mas o BOH, é um nome difícil, NER, ou BOEHNR. Mas, João, assim, é importante assim colocar que, na realidade, o que nós estamos vivendo no mundo é uma guerra comercial em torno do ouro verde. É o ouro verde isso. Que o mundo já predisse isso há algum tempo atrás. Descobriu isso e ele olha os outros países assim, porque o Brasil é um país periférico no capitalismo. Nós somos exportadores de minério, importadores de placas de aço. Esse é o exemplo para mostrar o que a gente é no capitalismo internacional. Então, eles consideram aqui um quintal deles. E já estão fazendo resoluções na Anvisa, onde as plantações de maconha no Brasil são tantas condições colocadas que apenas empresas bilionárias e transnacionais vão poder plantar maconha no Brasil. Quer dizer, nós brasileiros não vamos ter condições de cumprir as exigências para plantar maconha no nosso país e as empresas estrangeiras transnacionais vão plantar maconha aqui no Brasil. E já estão vendendo na farmácia, né, o medicamento Mevatil a R$ 2.700. Agora, é importante colocar que eles estão de olho no mercado todo. Porque o que é o mercado todo? Por exemplo, cada produto tem um mercado. O açúcar é um mercado, a cerveja é um mercado, o café é um mercado. Mas então eles já estão assim querendo pegar o mercado todo, sem concorrência. Sem concorrência. Então, a estratégia da Prate Donaduzzi, junto com o governo Bolsonaro e o Osmar Terra, foi, eles sabem quantos milhões de crianças têm epilepsia refratária infantil, aí eles conseguem a patente do produto, quer dizer, só eles vão poder produzir esse medicamento, e aí eles são donos do mercado todo. É esse que é o plano das transnacionais em relação a nós brasileiros. E com a vantagem que o mecanismo se mantém. Você continua dominando o território usando a maconha como desculpa. Continua atravancando os que não são seus compatriotas
a subirem na vida, a subirem na vida, né? A terem os seus direitos, a poderem... por que eu não desliguei isso, né? Terem seus direitos suprimidos, né? De forma a fazer dinheiro, de forma a ganhar dinheiro com isso. Então, você melhor dos dois mundos. Você satisfaz uma grita, uma demanda, que são essas crianças de epilepsia refratária, que aparentemente, né, você pode convencer um tempo, né, desde 2014, que só crianças com epilepsia refratária que são potenciais clientes. Enquanto isso estiver na cabeça, o vigarista consegue dizer, ok, CBD. Muitos estados dos Estados Unidos começaram só com CBD. Porque os vigaristas estavam ali tentando, né, segurar a legalização com um dedo, né? Por quê? Porque você faz mais dinheiro. E quando o negócio legalizar, você está no mercado. E aí mas você era contra, né? Agora eu não sou mais. O John Donner fala, agora eu não sou mais. Daqui a pouco os Materra vem para o nosso lado. Né? O cara consegue, né? O cara consegue convencer qualquer coisa. É um negócio incrível. Que cara de... Mas, voltando, não me vejo. O que é incrível, daquele filme, daquele defensor da indústria do tabaco, né? Você tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito inteligente, né? Mas desse lado tão maldoso, né? Então, esse esquema é um esquema que a gente já viu antes, já está fora, né? Que é isso, de você retarda a proibição e o mecanismo, né? Os estados CBD são principalmente no Sul, né? Onde tem muito racismo. É muito importante sempre lembrar, isso está lá no Siddhartha. O que não estava no Siddhartha, no livro dele, no qual vou abrir um parênteses e dizer, eu dei uma sorte, de uma honra de fazer o prefácio, né? Porque o livro me influenciou, o livro influenciou muita gente, eu gosto muito dos dois, né? E estava na frente, eu só vim depois, né? Carregado nessa onda, né? Que é uma onda que eu só entrei por causa da proibição, que eu vou falar, né? Assim, não faz sentido a proibição. Nenhum. Né? Ela é uma farsa de um tamanho gigante, né? Que as pessoas acreditam piamente, que eu acho inacreditável, em médico, que, né, deve seguir as evidências. Né? Não existe fase 1, fase 2, fase 3 para proibição. Não é uma política de saúde pública aceitável, né? Nem cientificamente, nem moralmente. E a gente continua. E o Osmar Terra defende isso, essa continuação. Mas sabendo que não vai conseguir. E daqui a pouco vai ter outra luta, ele vai ter outra barragem onde fazer dinheiro. A ideia é fazer dinheiro. Né? E isso a gente já sabia. Né? A maconha, ela tem muitas utilidades, né? E hoje em dia, né, com o petróleo caindo, né, você tem ela um potencial muito grande, né? E não dá para sustentar essa mentira, esse racismo, essa mentira pós-colonialista por muito mais tempo, né? Está caindo, sobrando, né? Mas se você oferecer resistência, como o Osmar e outros fazem, você ganha dinheiro. A guerra na favela, né, a guerra nas comunidades, rende muito dinheiro. Isso vai ter que ser substituído, né, na cabeça deles. Né? Esse dinheiro, né, é uma tentativa desesperada, né? E eles têm muito mais capital para organizar, para fazer esse coisa, né? E nesse caso, eu sou místico, eu confio no poder, sabe, da planta por seu efeito comitiva, né? Esse efeito comitiva da planta é um negócio extraordinário, é uma planta que está com a gente há 8.000 anos, né? Então, por isso que ela é perseguida, né? Ela identificava etnias, né? E geralmente eram pessoas corajosas, né? Dizia assim, ei, eu não tinha, juntou A mais B e virou guerreiro, né? Isso não é desejável para branco que está controlando uma população, né? Não é desejável. O racismo a proibição da maconha é o racismo fantasiado, moderno. E é isso.
você vê, é claro que essa patente não ia sair. Então, por que a pessoa põe essa patente? Tem um custo, baratinho, na verdade, mas tem um custo. Tem um custo até da elaboração, né, da patente, e eu nem olhei a patente, na verdade, porque eu sabia que ia cair. Não tinha como ela ser sustentada. Mas ela conseguiu, né? Ela caiu por justiça, né? Ela teve a aceitação rápida, não, quer dizer, é um mecanismo incrível. Muito difícil você conseguir que a patente seja aceita. Mas João, que uma patente seja aceita. Eles não conseguiram a patente, mas eles estão vendendo esse medicamento nas farmácias brasileiras a R$ 2.200. E uma vantagem de saída sensacional. Eles saíram na frente. A rigor, primeiro é o Mevatil, um medicamento do Reino Unido, que está nas farmácias há muitos anos. Né? Você sabe a história do Mevatil? Foi bem quando você proibiu de novo a maconha na Inglaterra de uma forma mais rigorosa, punição mais rigorosa, né? Foi de B para C para B, né? Lá é ABC, né? Foi de C para B. Quando teve isso, né? Ao mesmo tempo, a GW, com o consentimento do governo, tinha grandes plantações escondidas na região da Inglaterra, selecionando durante 10 anos as plantas certas e os modos de fabricação certos, 10 anos de investimento, e aí eles botam o pedido de patente, a indicação e tudo. É pirataria da boa, da Inglaterra, que perseguia as minorias inglesas, mantém estrutura internacional, mas ajuda a fabricação da sua própria droga. O João Saldanha falava que em cada esquina de Londres tem a estátua de um pirata, né? Eles são os piratas. São os piratas. Mas são os piratas. E é um remédio ótimo. Agora, é o seguinte, o Mevatil, ele tem THC na fórmula, quer dizer... E CBD, né? E CBD, quer dizer, a polícia, se entrar na farmácia, ela pede um frasco desse, olha lá, THC, está preso, né? Isso. Por quê? Porque o THC, que é o tetraidrocannabinol, ele é a única substância da maconha proscrita, proibida, que ainda está na lista... Né? Mudou por causa da promotora. A nossa promotora federal, ela impôs à Anvisa que reclassificasse, inclusive, o THC. Eles reclassificaram o CBD, mas reclassificaram o THC também, por uma ação da promotoria, né? Da federal. Mas o THC continua na lista F da portaria 344. Tem certeza? Sim, a questão é o seguinte: quando uma pessoa é presa, quando eles entram sim, eles veem o THC que tem lá. A pessoa prende a pessoa com. Na realidade, seria uma mutuca de um mato, certo? De um mato. Aí manda lá para o Instituto Carlos Éboli. E a única coisa que o Instituto responde é se deu positivo para THC. Deu positivo para THC, dependendo da classe social, a pessoa é presa como traficante ou como consumidora. Esse é o mecanismo que é mantido esse sistema. Você favorece as famílias que precisam do CBD, nem é bom, porque não tem efeito cognitivo, então não é bom. Daqui a pouco eu posso explicar. Esse remédio não é bom. Depois eu conto, é complicado. Né? Mas satisfaz, as pessoas compram, ficam satisfeitas, e aí você pode manter isso que você está falando, prender pretos e pobres. É de uma maldade. Mas essa farsa agora é gritante, porque nós nunca tivemos um medicamento, a não ser com outro nome, como você colocou antes, né? Mas nós nunca tivemos na farmácia brasileira um medicamento com THC. Então, essa é a farsa. E a farsa, obviamente, a criminalização da maconha,
Eu sempre falo no programa, mas é bom a gente pontuar, né? Sempre, já que você levantou essa questão, o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi a maior população negra escravizada no mundo, foi no Rio de Janeiro. E o parágrafo 7º da Lei de Posturas do município do Rio de Janeiro, de 1830, pela primeira vez criminalizou a maconha, que era chamada de pito do pango, que era como os negros escravizados fumavam a maconha em cachimbos de bambu com pequenas cuias de barro. Então, a lei estabelecia 3 dias de cadeia para o escravo, que eram os negros, na época, em 1830, 3 dias de cadeia. E para quem vendesse, que era o dono do boticário, que era branco, era só uma pena de multa. Então, só dando esse toque, só para deixar registrado no programa, já que você levantou, quer dizer, essa é a prova irrefutável de que a criminalização da maconha foi por razões racistas. E ela era uma atribuição da chamada polícia de costumes. Então, só colocando esse registro aí, João, e aí entra no você falou, o que você quiser, aqui a palavra é livre, né? Mas o efeito comitivo do medicamento. Isso. Então, é claro que a gente já sabia que seria um período de transição muito grande e que oferia resistência à legalização. E é criar o espantalho na sala, né? Para espantalho na sala é legal, né? Eu juntei duas coisas, né? Que mantenha essa fase mais tempo. De novo, é bom lucrar, né, numa fase dessas de transição. E, claramente, a maconha está na fase de transição, e nessa hora a gente teria que estar discutindo várias outras coisas, né? Vários, de problemas, por exemplo, agrotécnicos, né? Em cultivos coletivos, qual é o direito de um espaço para onde você precisa que não caia pólen, que seja um pólen controlado, quais são os cuidados que nessas regiões, ou insetos que a maconha possa trazer, que na região onde ela vai ser plantada não seja um problema agropecuário. Esses detalhes são o que a gente teria que estar discutindo agora, porque é óbvio que tem que legalizar. Agora, como você vai regulamentar, segurar a exploração do homem pelo homem, é fundamental, é isso que a gente tinha que estar discutindo. Como é que a gente vai regulamentar a exploração do homem pelo homem? Por exemplo, há que ter, a gente discutir de já, como é que a gente vai reparar os crimes da proibição. E como é que você vai evitar que o capital, como a prática do Narduzzi, consiga absorver o capital que vai ser gerado pelo mercado legalizado? Provavelmente vai aumentar um pouco o consumo, mas isso é outro papo. Não aumenta de forma desesperadora, como os proibicionistas querem dizer, mas você vai ter demandas, né? E essas demandas podem ser todas conquistadas por quem já tem capital, que conquistado pela prisão do preto. Então, pronto, chega de política, né? Essa é a minha posição, né? A gente tem que estar avançando nesse conhecimento de como lidar nessas decisões. João, na realidade é o seguinte, né? A maconha, que agora que é o ouro verde, que estão vendendo em bolsa de valores, farmácia, tal, a maconha ela só era consumida pelos pobres e muito pelos negros e índios. Então ela era chamada de forma preconceituosa de o ópio do pobre. O branco de classe média não fumava maconha, raríssimas vezes cheirava cocaína em canudos de ouro, né? Ricos também, a fama. Então, até os anos 60, o negro os pobres que consumiam e vendiam a maconha. A partir dos anos 60, os brancos, com a contracultura, com o rock, com a música, com aquilo tudo ali, vai consumir a maconha. Quando proíbe. Quando proíbe. Na mesma hora que proíbe para os brancos, negros e índios, de verdade, faz o torniquete na década de 60, né? Faz o torniquete, também na hora que a garotada branca europeia começou a usar também. Não é interessante isso? Interessante. E não é de 50, né? Os beatniks, e teve muito beatnik no Brasil, né? Nos 50 foi um ano rico no Brasil, né? Os anos 50,
você tem maconha entrando ali. Não 60, até 50, mas o aperto, tanto em 50 quanto em 60, é que vai cada vez mais, e cada vez mais os brancos vão usando, né? É louco, né? E cada vez mais você vai prendendo os pretos. É uma coisa incrível. Mas com os brancos, eles, na realidade, esse negócio que a classe média sustenta o tráfico na favela. A classe média do Leblon rarissimamente vai na favela, não é verdade. A classe média passa a comprar, inclusive, em 50 gramas, 100 gramas, não vai na favela. Raríssimas às vezes, né? Então, e nas favelas sempre vendeu. É um comércio centenário, não sei se chega a ser centenário, mas um comércio organizado, vendia, inclusive antigamente era feito em papel de jornal e era uma coisa artesanal, o pessoal chamava de dólar, muito bonito, né? Parece que até na Bahia ainda rola. Um comércio organizado nas favelas de forma ilegal. Agora, é um comércio organizado. Entra a cocaína nos anos 80, mas é o seguinte, é engraçado, agora com a legalização da maconha, quer dizer, estão vendendo maconha na farmácia a R$ 2.700, estão vendendo maconha na Bolsa de Valores. E aí diz assim, mas o Brasil não está preparado. Ué, nas favelas se vende maconha há sei lá quantas décadas. E lá nas favelas eles estão preparadíssimos para vender maconha. Preparadíssimos. E poderia apenas, com a regularização, ter a CNPJ, tal. Agora, se esse mercado das favelas fosse respeitado, essa grana ficasse na favela, gerando empregos, etc. Então é isso que hoje eu, na minha opinião, acho que no Brasil deveria começar a debater a legalização da maconha, a plantação começar pelo quilombo. Os quilombos. Onde é que tem quilombo no Brasil? Foi lá que começou a plantar maconha, porque foram os negros que trouxeram, né? E tudo pode, de repente, no meio dos canaviais, mas os negros, quando conseguiram a sua liberdade, foi logo no começo. O Quilombo dos Palmares é século XVI, né? Então, eles conseguiram a sua liberdade lá. E no Quilombo dos Palmares tinha plantação de maconha. Então, se a gente vai falar sobre plantação de maconha no Brasil, tem que começar nos quilombos. Nos quilombos. E se a gente quer falar de vender maconha como está vendendo na farmácia, tem que vender primeiro nas favelas. Então, acho que isso é um debate tranquilo. Não há. Não há. Não há. Por que não pode falar sobre isso? Eu sempre falo isso. A gente às vezes repete história, né? Porque estamos velhos, né? Mas por que não repetir, martelar até ver se cai a ficha? Porque, né, às vezes eu acho incrível que não caia muito a ficha. Eu sempre cito que as pessoas leem o Abolicionismo de Joaquim Nabuco. E se você, nessa leitura, pegar a palavra abolicionismo e ler legalizacionismo, que seja referente, para encaixar, faça esse exercício. Né? Legalizacionismo, a gente sabe que é da maconha e tal, pode ter subtítulo, mas abolicionismo, aí, legalizacionismo, fica perfeito. As consequências da escravidão eram sentidas por todos, mesmo aqueles que não tinham escravos. Era uma coisa que afetava a sociedade como um todo. Como um todo era afetado por aquela situação. É incrível, né? Mas é difícil você né? Que não tivesse uma interação na sociedade. E os corações dos donos embruteciam. A gente sabe que embrutecer acontece. Mas não acontece com o português muito, porque a gente é muito mulato, né? O coração me embrutece das formas mais estranhas, como lá os antropólogos gostam de discutir, mas o fato é que a gente é uma construção. Eu recomendo muito o livro do Mércio Gomes, apesar de ele ter ficado anti-PT, ele conta um pouco essa história do índio na história do Brasil, sabe? Essa interação entre os povos brasileiros mudou, especialmente entre os índios, moldou o que somos.
Agora, tem uma parte do que somos é o coração embrutecido, né? Esse coração difícil e é isso. Se a gente não pegar, discutir o custo que é essa guerra e dizer como a gente vai reparar, reparação é a primeira coisa numa legalização. Já estamos atrasados. Quanto tempo que a gente está atrasado por uma legislação reparadora? Boston acabou de fazer uma, quando descriminalizou, lá eles dão preferência para quem tem ficha criminal, para quem consegue provar que vendia maconha. Em Boston está assim, Massachusetts todo. Esses vão ter uma cota para poder fazer a distribuição e produção. Aí tem várias coisas. Quer dizer, mas um ano, Boston está atrasado. Eu acho que a gente está atrasado mais de 30 anos, quando ficou claro que a proibição era racismo. Sim. Claro. João Menezes, até o seguinte, é um custo alto. A mesma situação aconteceu em Nova York com a legalização da maconha agora, onde os pastores negros e as deputadas negras falaram o seguinte: olha, nós somos a favor, com uma condição, que, obviamente, aqueles que estão presos por venderem maconha sejam colocados em liberdade e que eles tenham a licença para vender a maconha, porque a licença é muito cara. É muito cara. Então, o que está acontecendo é o seguinte: na ilegalidade, os negros foram para a cadeia em relação à venda da maconha. E agora que como você falou, estão tentando tapar, né, a represa com o dedo, né? Agora, o que eles falam? Não, agora, para vender maconha, tem que pagar não sei quanto. E aí os negros de fora da venda da maconha. Agora que vem o Ouro Verde, os negros de fora da venda da maconha. Então, no Brasil, nas favelas do Rio de Janeiro, eu acho que é a principal luta urbana, rural e da maconha é nos quilombos e nos povos indígenas também, que, tantos nomes também os povos indígenas deram a maconha, né? Então, que vai. A gente fundou, né, a Canapse, que conseguiria plantar no Brasil, e consegue, para estudo científico. E a gente tem uma cooperação com a Rural para desenvolver as técnicas, porque o plantio nossa, eu demoraria, eu quero falar ainda do efeito comitiva, né? Mas o plantio exige uma série de cuidados, porque é uma planta alienígena, né? E ela muda a ecologia dos ambientes. Apesar de eu ser totalmente a favor que o capital fique nos quilombos e nas comunidades, totalmente, a universidade tem um papel, esse é o meu papel, a universidade de criar mecanismos no qual a tecnologia necessária para fazer um cultivo nacional de qualidade, que possa, inclusive, ser farmacêutica, de orientação agrotécnica, para minimizar os impactos, tanto ecológicos quanto os sociais. Você fazer legislações inteligentes, a universidade precisa participar da construção de uma legislação eficiente que proteja os direitos humanos. Então, a Canapse tem essa missão de viabilizar a produção nacional com vistas a desenvolvimento de técnica, de produto e de conhecimento. Então, para isso, a gente associou com a Rural, que tem interesse grande, né, também nisso, e promover pequenos cultivos domésticos, não, cultivos de micro fazendas, né, com as eficiências que eles... Desculpe, o nome sumiu de novo, segunda vez. João. Isso que a gente tinha que estar discutindo agora. Por exemplo, tabaco. Tabaco é pequenas unidades. É horrível o sistema do tabaco. É horrível. É uma exploração terrível com aquelas pessoas, aqueles pequenos proprietários que não podem crescer e vendem só para 1 ou 2 empresas. 4, né? Mas, em geral, uma toma conta deles. São escravos
que isso não pode acontecer com a maconha, né? A universidade tem um papel grande, né, para ajudar a criar legislação que tenha um mínimo de dano, né, e que seja possível prover aos que foram vitimados, né, por esse sistema, né, de ter a melhor a mercado possível, né? Então, evitar os tributos. Não, assim, eu falei dos quilombos como uma questão histórica, mas é óbvio que também a gente está falando aí da maconha, o autocultivo, as associações, a agricultura familiar, a reforma agrária, que também tem que estar a maconha na reforma agrária, e você traz a pesquisa, né? Que muitos institutos, muitas universidades estão fazendo no Brasil, a Rural no Rio de Janeiro, sei Viçosa em Minas Gerais. O meu centro, hoje em dia, tem talvez 8 ou 10 laboratórios com estudos em sistema endocannabinoide, inclusive no laboratório. Pelo menos uns 10 estudando o sistema endocannabinoide. É uma ciência da moda. Ela começa em 90, de verdade, assim, né, com potencial, e só alguns no Brasil viram isso, né, década de 90. Década de 2000, começa a aparecer que é viável em fazer um experimento aqui, ali, pipoca vários bons artigos sobre o sistema endocannabinoide em muitas áreas. A gente passou tem 26 mil, 27 mil artigos cannabis e marihuana, desde na database do PubMed, né? De todo tipo, né? E cresce o tempo todo, é uma curva crescente. E o Brasil pegou essa curva desde cedo, somos fortes, mas tem crescido a massa crítica. Na UF tem bons grupos que trabalham com canabinoides. Eu acho que, claro, mas estamos atrasados. Quer dizer, o Brasil é estranho. Tem uma galera Rio Grande do Norte, Paraíba. Isso, antes, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Santa Catarina, tinham trabalhos ponta de linha, índice de impacto H20, eu sempre apresento isso, né, 27, de conjunto total, né? Criou os grupos, e esses grupos deram origem a grupos que estão no Norte e Nordeste, e associações que tem no Rio. A Minas tem um grupo sensacional, e um número crescente, mó barato. Né? Lá no coisa tem muita. A gente tem que sempre lembrar que a gente tem uma dívida social, né? Com mesmo pesquisa científica, pesquisa básica. Uma delas é criar conhecimento, né? Acho que está difícil ainda de pesquisar com cannabis, mas a Cannabis, por exemplo, está ali para viabilizar isso. O trabalho da Virgínia também ajudou a viabilizar isso. São barreiras que são internacionalmente postas, muito longo para explicar aqui. Não, João, você falou para mim uma questão fundamental, que vocês estão pesquisando a maconha no Brasil, assim, como é que seria para plantar no Brasil? Quer dizer, você está pesquisando a maconha brasileira, a maconha é nossa. Se ela é plantada no Brasil, ela tem que ser nossa, não é? É uma questão de soberania, porque o sistema endocannabinoide ele é fundamental no funcionamento do corpo humano. Ele vai ter um potencial farmacológico brutal, de que você é difícil de prever. Só sabe que vai ser grande. Muda toda a biologia. O Siddhartha já escrevia lá isso, né, em 2007. Eu só seria capaz de falar isso aqui, 2010, 12. Muda a biologia, como a gente entende. É um sistema super interessante, que é muito complexo, de gordura, né? São poucos os neurotransmissores gordurosos, que têm propriedades muito características, né? Porque não é lipossolúvel, não é hidrossolúvel, né? É de membrana celular, são pedaços de gordura, são moléculas de gordura. E gordura é um negócio, proteína é mamão com mel de estudar, né? A gordura são outros 500.
elas quebram, elas têm meia-vida rápida, elas são um negócio espetacular. E a parte seca do nosso corpo tem muita gordura, acho que 30% de gordura, alguns mais, outros menos, né? Eu sempre erro esse número. E aí onde está a maconha? Tanto que a maconha tem efeitos de longo prazo, muito porque ela entra nos tecidos e fica no longo prazo. Algo que a gente tem que aprender mais sobre quanto tempo ela fica funcional, e os seus catabólitos, os seus metabólitos, que são vários que têm efeitos biológicos. Então, é como se você jogasse uma pedrinha no lago e soltasse várias ondas, né? Você vê aquela, quer dizer, a onda circular, agora joga 1000 vezes pedrinhas menores no lago. Aquelas ondas vão formar e vão fazer uma bagunça. É isso que é o sistema endocannabinoide. Por mais de 100 mil vezes, aí eu posso estar errado, porque tem que calcular o tamanho da pedrinha e tal, não sei o que você joga no lago, né? Você não provoca uma catástrofe. Talvez por isso o nível de segurança que é a maconha. Porque... esse aspecto. Mas, assim, só assim, falar, uma vez eu fui na Marcha da Maconha em Campos, né, dos Goitacazes, e falei porque Campos que teve a monocultura do açúcar, né, o problema dos royalties do petróleo, eu falei que Campos seria um lugar ideal para plantar maconha no estado do Rio de Janeiro, e que isso poderia gerar muita riqueza para Campos, né? Falei isso assim, na boa, querendo, melhorar a situação de Campos, né? Deu um bafafá na cidade, rapaz. Tinha gente querendo me pegar, mas no final deu tudo certo, tranquilo. Mas é isso tudo, quer dizer, que a gente tem que estar debatendo hoje em dia, não é? Estamos assim, se estou certo, se estou errado, entendeu? Se fosse tudo só um problema, a gente tem que estar debatendo, né? Se fosse só um problema capitalista, no sentido de mais lucro, mais riqueza, por si só, essa discussão ela tem como ela é discutida, né, provavelmente em Amsterdã, né, nos vários sistemas financeiros, né, ela é uma oportunidade, né, de fazer capital, mas não é isso, né? Você tem uma história, né, de liberdade individual, é direito a viver, é direito a escolher, ela tem uma coisa tão ampla que legislar sobre isso é legislar sobre o que somos, né? E basicamente, por isso que eu torço por uma legislação que mostre que somos inteligentes, que somos... que nem os primeiros 5 capítulos da nossa Constituição. Não é perfeito, mas os primeiros 5 capítulos, não, parágrafos da nossa Constituição. Né? Onde que é aquele do 5º que tem aquele monte de... Não, assim, tudo bem, estou falando... Olha só, João, tudo que você está colocando, quer dizer, a gente pode, com a maconha, dar o exemplo para o Brasil, como é que a gente luta, né, por algo que possa garantir, enriquecer, distribuir a renda no Brasil, diferente do que se faz com toda a economia desse país, tudo entreguista, e remete o lucro todo lá para fora, exploração de grãos. Então, a gente não quer que isso aconteça com a maconha. E essa é a nossa luta, que até estão os objetivos fundamentais da República no artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, a gente quer que com a maconha, que ela seja nesses objetivos da República do Brasil. Obedecendo ao ECA também, né? Obedecendo ao ECA. É mais importante ainda. Uma legislação que obedeça ao ECA, que é também uma demonstração de preocupação, de amor, quase, né? O ECA ele é horrível leitura, mas muito abrangente. Ele mostra uma legislação que a gente... Do adolescente. A gente tem que... se a gente seguisse... não é bom, né? Mas se a gente seguisse, ia ser lindo. Tipo assim, só isso que eu peço. E não é grande coisa. João, a mesma coisa uma legislação para maconha. João, olha só, está faltando uns 5 minutos.
Eu queria, assim, nesses últimos 5 minutos, será que você consegue, mais ou menos aí, falar sobre o efeito cognitivo que você disse que queria falar? Em 5 minutos é complicado. Eu queria falar também que as pessoas têm que entender que eu venho da área básica, de ciências básicas, estudo a interação de células em regiões que geram novos neurônios. É isso que eu faço. Eu estudo a interação entre essas células com técnicas de microscopia e biologia molecular e celular. Né? A gente identificou, por exemplo, a proliferação de neurônios, ainda não imaturos, mas proliferando, lá em 92, mostrando que existe potencial de novas células sendo geradas no cérebro adulto. E isso, né, tem uma área enorme dessas interações que a gente estuda moléculas com nomes estranhos e números esquisitos. E entrar nessa coisa de falar e entender o sistema endocannabinoide, que influencia muito na minha área de estudo, desenvolvimento de neurobiologia, eu fui muito por causa dessa política no qual a gente gastou bastante tempo falando que é ridícula essa coisa da proibição. Mas mais importante do que o fato da disputa de capital é também a gente preparar uma legislação, que eu me perdi um pouco, né? Em que seja... droga, perdi João, um você pouco. falou Né? uma coisa, João, olha só. Tá, não vai me distrair. Não, olha só, aqui a gente tem mais ou menos uns 3 minutos. Você falou uma coisa sensacional. O teu estudo é que a maconha, ela dentro da maconha, dentro do que você falou, que ela pode ajudar na produção de neurônio, é isso que Eu você não está falei falando? isso, eu falei que eu venho de uma área que estuda a interação que não tem... Quer dizer, a gente tem o sistema endocannabinoide lá, a gente tem linhas de pesquisa com o sistema onde a maconha atua. Sim, eu até não tenho muito, não, nunca quis estudar o sistema endocannabinoide. Eu estudo outras moléculas de interação entre essas células que geram novos neurônios. Eu sei, sim, apesar de eu não ter falado isso, sim, a possibilidade de compostos da maconha depende de como eles podem atuar, eles podem ajudar a geração de neurônios. Certamente ajudam a evitar a morte de neurônios. Certamente. E para idoso é algo fabuloso, porque estimula a formação de novas conexões. A gente ainda está tentando entender os mecanismos e tudo, mas a gente tem razoável esse tipo de estudo sobre como são os mecanismos que as moléculas no nível celular produzem. Isso é o que eu faço no laboratório, estudando migração, diferenciação de células ao nível microscópico. Mas eu caí na história da maconha, primeiro por causa da proibição, porque ela não tem fundamento médico-científico. Quando eu percebi isso, eu fui falar sobre isso, e aí a demanda foi estudar o sistema endocannabinoide. Quando bem quando estourou mesmo, né? Revoluciona a biologia. É um sistema múltiplo, com muitas... Então, não é só THC, né? Com o THC vai o CBD, mas vai CBN, vai os terpenos, e ele não atua só no receptor para o THC, que é uma proteína que tem na célula que responde a esses fármacos. Ele não responde só a isso, responde a outras coisas, a outras gorduras, e isso muda o efeito secundário, quer dizer, várias moléculas juntas fazendo atuação sobre o receptor, não só lá, mas também em outros lugares à distância. Esses efeitos que as várias moléculas da maconha produzem é que produz o efeito terapêutico ou o efeito que se busca para alteração de consciência. Então, isso para as pessoas, acho que explicaria bem, né, o sistema endocannabinoide, sua complexidade e o efeito dos múltiplos componentes da maconha, explica bem o efeito das diferentes cepas de maconha que o brasileiro médio não tem acesso, que são as diferentes... A maconha de qualidade, nível de consumo. Não a maconha contaminada, maltratada e de um tipo só. Você pode ir num dispensário e ter 20 para escolher. E aí, se você escolher uma todo mês, você vai ver que é diferente todo mês.
E isso, qual é a explicação disso? Não é THC que dá onda? Como é que pode uma maconha que você está usando um mês, no outro mês ela tem outro efeito? Como assim outro efeito? Uns efeitos te deixam mais mole, outros te deixam mais acordado, mais falador, menos falador. E esse efeito é real. A gente mal está tocando na superfície da ciência disso. E é um efeito real e que demonstra, espelha bem esse efeito comitiva. Não é só no cérebro, é também se você se sente enjoado. Se o seu pulmão dilatou legal, às vezes dilata, porque é broncodilatador, mas depende muito do resto todo que está envolvido. E você se sente bem, o efeito é essa aqui foi boa. Né? E por quê? Porque atua no seu corpo inteiro e modifica, né, a experiência e modifica a terapêutica também. A terapêutica não é mais localizada, vou matar a célula célula tumoral, um alvo. Não, eu vou matar a célula tumoral, mas eu também vou dar outras características, a resposta imune, né, porque atua sobre o sistema imune também, né? É incrível que não dê problema, tá? E pior que dá. É outra coisa que a gente tem que ter muito bem liberado para estudar. Liberado para estudar, não é liberado, é legalizado, regulamentado, mas que permita que a gente estuda com mais facilidade, estude com mais facilidade, a gente pode desvendar esses mistérios. Por isso, é isso que eu tinha esquecido quando você me interrompeu, é uma questão de soberania. Israel tem 20 mais de 20 tipos de cepas de planta, e eles medicalizam com a planta inteira, às vezes com extrato, com a planta para fazer extrato. Não medicaliza com os extratos, eles até têm, mas eles têm, especialmente estudo ligado ao hospital, cepas de plantas diferentes, 20 e tantas, já com estudo clínico vagabundo, mas com estudo clínico, o suficiente para eles perceberem que dá para usar para aquilo. Alguns, poucos, têm dessas variações de planta, têm duplo cego. Então, os caras têm um arsenal. E o arsenal é que vai ser importante na cannabis. Imagina, às vezes você comprar uma por 2.700, mas se você quiser comprar 3, porque, né, você fica 3 meses com um, o efeito comitiva tem isso, né? Existe a tolerância àquele efeito comitiva. Aí daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, aquela maconha não bate mais, ou não reduz mais a epilepsia tão bem. Tem que ajustar a dose. E você pode trocar um pouco a planta. E aí você não precisa ajustar a dose completamente, você simplesmente estica ela por causa do efeito comitiva. Isso a gente não sabe direito, imagina. A gente não sabe direito. Imagina quando eles souberem que estão na nossa frente na corrida. Estão na corrida. E a gente tem que chegar na corrida junto para tentar decifrar esses mistérios. Imagina, eles produzem coisas e aí a gente não pode plantar. Aqui não pode testar as diferenças, não pode refazer isso. É trabalho muito extenso. Precisamos de muitas plantas variadas, porque é mais barato do que produzir os sintéticos, isso é difícil de explicar, em termos de possibilidade de você ter uma quantidade o suficiente para fazer estudos de laboratório e clínico. Então, ter várias plantas é muito mais barato do que comprar sintetizado e separar elas. E a mistura é algo que é fundamental. A gente vai começar separado, mas a gente também vai ter as misturas, porque é fundamental a gente entender esse efeito, que parece ser... é super difícil de mostrar, né? Mas parece ser... mostrar, assim, controlar no estudo, né? Mostrar é fácil. E isso a gente tem que entender. Então, mais importante do que essa transferência de dinheiro e fazer um bom mercado é também fazer com que uma legislação que defenda a nossa soberania, que parte da possibilidade de ter plantação local com pesquisa, principalmente. João, a gente já passou do tempo. Eu só quero dizer o seguinte: achei que esse seu final foi magnífico, que mostrou, né, um certo desespero normal nosso, né, mas um desespero de um cientista, médico, que quer pesquisar, que quer estudar, né, e queria ter maior amplitude do Brasil, né? Então, eu quero pedir para você dar suas palavras finais e logo em seguida a gente termina o programa. Muito obrigado, João. Sou teu fã, sabe disso. Eu também sou seu fã, né? Aquela sua ideia da tombamento das bocas de fumo, ela, para mim, é utópica, mas explica bem. Mas o mais importante, é uma coisa que é fundamental a gente aprender a fazer,
que é aplacar o medo, porque o que mantém a proibição é o medo. Então, às vezes, falar de dinheiro, de reparação e tal, pode assustar uma pessoa que já vive do medo. A proibição ela é construída com medo do seu filho ficar louco, com medo de, né, de você ficar pobre, medo de ser preso, é tudo feito pelo medo. Então, você diz, olha, vai pelo menos reparar, vamos ter que devolver, vamos ter que fazer justiça. A pessoa diz, isso resolve o medo. A gente precisa falar uma linguagem de amor, né, que seja capaz de vencer do medo. Quem conseguir essa maneira, quem conseguir aquela frase que acalma, aplaca o medo, dizer que maconha não é tudo isso, o Siddhartha é capaz de fazer bem, né? Então, ajuda dessa. Então, João, vou terminar com a sua camisa. Quem ama, planta, né? E Essa é aí uma vamos homenagem para cá. fechando aqui o programa, a tá, palavra meu de irmão? amor é Muito importante. obrigado. Obrigado, Quem Sérgio. ama, planta. Quem ama, planta. A camisa, a tua camisa. Isso, quem ama.